convidado especial, Sidney Olive. E eu quero iniciar esse segundo bloco, chamando a atenção de que o espaço está aberto para os demais participantes e ouvintes, mas quero começar exatamente da seguinte forma: andarilho à procura. Andava montes e montes a desvendar ritos de viagem, a desdobrar horizontes. Andava único e verso, o universo como estrada, desgarrada do papel, ampliando formas e confins. Andava só, e somente em busca de uma vertente, um epígrafe, enfim, que fosse e não lhe fosse o fim. Sidney Olive. Quero abrir esse segundo bloco, até mesmo antes dos participantes fazerem alguma pergunta. A Luciana teria uma perguntazinha, Luciana, por favor, para fazer o Sidney. E após a resposta do Sidney, entraremos na participação dos demais colegas participantes. Obrigado. Sempre tem uma perguntazinha. Quem precisar de pergunta, pede para mim. Vou começar com esse seu poema, que é muito bonito. A flor devolve seus elementos. Embora não sangre e timbre a dor em notas inaudíveis, o que fazer da flor quando a flor é quase morta? Simplesmente desenterrá-la no antagônico velório? O odor suspenso na memória refugia o quadro da planta emoldurada. Na antagonia da hora restou o vazio do vaso, o tosco pote de barro, onde agora uma nova muda mora. Instantes atrás, jardineiros perplexos de mãos inertes silenciavam os olhos em prece. Eu trouxe esse poema, Sidney, porque ele parece ecoar uma constante sua, uma grande indagação, que não necessariamente encontra resposta, que é o questionamento do ser estar no mundo. Você disse há pouco, você é um ateu, graças a Deus. O Mia Couto brinca que é um ateu não militante. Também biólogo, inclusive. Um ateu não militante, né? Porque ser ateu militante dá muito trabalho. Aqui eu vejo que você circula essa não resposta, esse vazio, né? Mas, no entanto, resta a flor, uma flor quase morta, né? O vazio do vaso, o tosco pote de barro. No poema lido pelo nosso Jorge, o Apocalíptico, quando eu o li ontem, eu imediatamente recorri, né, imaginariamente, assim, me conectei às elegias de Duino, de Rilke, né, quando, né, naquele grito mudo, naquele pranto estéril e desesperado, de um anjo condenado a esse tempo sem tempo, que é a eternidade, né, não tem nada mais insuportável do que a eternidade, não há urgência, não há pressa, não há sentido, sem a premência do fim, né? Quem, se eu gritasse entre as legiões dos anjos, me ouviria? Esse é um anjo, claro que um anjo moderno que o Rilke traz. Então, eu pergunto para você, a partir de um título do seu livro, que, olha, eu vou pedir para você titular meus livros, porque são maravilhosos os títulos. A Voz Poética do Abismo. Né? Como você, como cientista, biólogo, essa crença inabalável da razão, esse pendor para a taxonomia, como você vê o abismo, esse quase, o fim que sempre é inelutável, completamente inelutável, né? E você faz isso, você dialoga com a tradição, ecoando todo um apelo metafísico, existencial, filosófico, e no rigor do corte moderno, como é a sua poesia. Então, assim, uma pergunta muito simples, né, como você percebeu. Sim. Aliás, você... Olha, eu, eu sou uma pessoa pessimista por natureza, né?
E eu acho que a gente está sempre à beira do abismo. A gente tem que se equilibrar. Essa travessia, a vida é essa travessia. Eu, apesar de ser ateu, e por que explicar Deus? 50%, né? Eu digo assim, a existência dele. Deus existe ou não existe? É uma coisa assim, será? Existe depois que terminar isso? Será que o universo, universo tão grande desse, a vida que se restringiria aqui só, terminaria aqui? Apesar de eu não acreditar em Deus, é, personificado, é, e que fica vigiando os passos e impondo esse terror do pecado, e da benevolência e tal, eu acho que a vida não se restringe a isso somente. Então, eu não sei explicar o que vem depois, o que está depois. Eu acho que existe metafísica em quase tudo. Vocês querem mais metafísico que abrir e fechar a janela, né? Eu acho que os nossos atos são metafísicos, tal. É difícil, uma pergunta. E eu não tenho resposta, eu busco essa resposta. Eu procuro essa travessia, fazer essa travessia. Eu não sei se eu vou conseguir fazer. Eu não sei se eu conseguir, se eu vou conseguir também fazer essa travessia poética. Eu não sei se eu adquiri, apesar de de escrever há um tempão, sei que eu sou meio intimista, eu tento sair disso, mas eu acabo ficando nesse intimismo, nesse existencialismo. Eu não sei se eu consegui, se eu vou conseguir esse estado de ser poeta, né? Que eu encontro em algumas pessoas. Sei que eu não respondi, Lu, mas é que eu não sei mesmo, tá? Mas Resposta. é uma pergunta aporia mesmo. É, Irrespondível, não tem como responder. é. Agora, Josafá. Beleza. É, Marli, muito obrigado pela sua presença. E Agradeço, Sidney, querido. a Marli agora está com a palavra, essa bem-amada que está sempre nos acompanhando aqui, né? Boa noite a Sim, Mal-amada dentro todos. dos bem-amados, ou Boa noite, mal-amados. boa sim. noite a todos. É um prazer enorme. Hoje foi uma correria. Falei, gente, o Cid me ouviu, eu faço questão de ouvi-lo, né? Por tudo essa. Obrigado, Marli. E, sobretudo, eu quero até te pedir desculpas, assim, eu não conheço toda a sua poética, né? Mas eu já estou de olho grande na sua poética, eu quero te dizer isso. De olho grande, assim, enquanto ensaísta estudioso, né? E aí, assim, só fazer um comentário aqui, a Luciana traz umas perguntas extremamente sofisticadas, né? Que você tem a vida inteira para responder. Sim, Eu acho sim. fantástico. A minha, basicamente, não é bem uma pergunta, talvez, mas é uma reflexão, porque a sua poética ela me chama muita atenção, porque você traz um tema que me é muito caro, que inclusive é o meu objeto de pesquisa, foi do doutorado, né? E aí eu consigo te aproximar muito de um movimento
que o Manuel de Barros faz e que a Clarice Lispector também faz, que isso na crítica literária é nomeado por zooliteratura. Né? Eu queria até saber, uma das perguntas, se tem alguém te estudando, né, na academia, eu sei que você tem um diálogo com algumas pessoas da academia, se tem alguém fazendo essa reflexão, porque nós temos um grande nome na crítica literária, que é a Maria Esther Maciel, que ela estuda especificamente a zooliteratura, né, que é diferente da proposta do bestiário. Para mim, assim, é um dos maiores nomes, e do lado dela tem o eu falo meu orientador, que fica para a vida inteira, foi meu orientador de doutorado, que é o Evandro Nascimento. Evandro Nascimento é um poeta, é escritor, um grande intelectual no Brasil, é baiano e mora no Rio. E ele também discute a questão dessa temática, muito buscando os textos da Clarice. Eu discuti também essa temática, mas do lado da questão do humano. Isso porque na nossa leitura, eu falo na nossa, que eu venho trazendo um monte de gente junto, eu vejo que é um movimento bonito que você faz na sua poesia, que talvez você já esteja respondendo essa questão aí de ordem metafísica, né, que a Luciana perguntou. No seu movimento poético, você está nesse exercício dessa resposta, né? Porque eu percebi que o seu movimento é muito parecido com Clarice, com Manuel de Barros especificamente, quando vai tratar do animal, sobretudo dos bichos que aparentemente são lidos como desimportantes, mas que têm um efeito importantíssimo no todo ecossistema. E você falou isso inicialmente, né, chamou atenção para essa importância dos pequenos seres. E eu penso que com a sua poética, esse buscar o seu lugar privilegiado de biólogo te faz pensar o animal e, por sua vez, te permite pensar o animal homem, né? Então, assim, como que seria a relação homem e as outras espécies, como seria a relação o homem e as plantas, que, aliás, essa discussão das plantas da literatura, ela, na academia, ela é bem recente, ela tem sido feita também por esse professor que eu mencionei, que foi meu orientador, Evandro Nascimento, né? As plantas na literatura, e eu vejo que você traz toda essa temática que é muito nova para a academia. Ela pode não ser nova na literatura, mas ela é nova enquanto objeto de pesquisa na academia. Aí eu penso que eu vou concordar com a Luciana também, que você tem já um projeto literário, que isso é fantástico, né? Eu acho que a caminhada maior de quem escreve é até descobrir qual que é o meu projeto enquanto sujeito que está na literatura. Eu não tenho muito essa resposta ainda no meu exercício. Você já tem isso consubstanciado, né? A gente vê esse projeto seu de literatura justamente porque você traz essa sua experiência no seu lugar de botânico, e aí você vai fazer as figurações, a gente consegue perceber as figurações estéticas que esses elementos da bios trazem, que efeitos que eles trazem aí na sua poética. E que eu acho que aí esse movimento ele vai possibilitar essa reflexão mais de ordem metafísica, existencialista. Mesmo sendo intimista, você sai desse lado intimista também, indo para uma discussão que eu acho assim, bem ampla, que encaminha assim, para um diálogo com a filosofia. Aí eu fiz esse comentário todo para tecer, que eu fiquei muito impressionada com sua poética, mas a pergunta é isso mesmo, né? Essa questão de como que você vê, né, se ler trabalhando nessa relação o animal, bicho e o homem, né? Que leituras que você quer problematizar, né? O que te provoca nessa questão bicho, relação bicho e o homem, né? É possível pensar, repensar o humanismo a partir dos animais, da bios, da planta?
Muito bom, Marli. Outra pergunta facinha de... Antes de tentar responder, Marli, eu nunca fui, nunca, até às vezes acho que falta alguma coisa. Isso que vocês lendo e comentando sobre os meus poemas é a primeira vez que isso acontece. Eu sempre falo, puxa, ninguém veio me falar assim, olha, para com isso, né? Vai fazer decoração de interior, tal, você não sabe escrever, é uma porcaria, tal. Nada, tal. Bom, eu adoro a Marister Maciel. Eu tenho todos os livros dela. E tem uma epígrafe que abre o nosso livro, é da Marister Maciel. É, é, e eu estou estudando um pouco isso, Marli. Eu quero me dedicar exclusivamente a isso. Esse livro que eu vou lançar agora vai ser o último dessa como é que fala, pegada, assim. Eu quero estudar isso, o animalismo e o homem inserido nisso, porque quer queira, quer não queira, nós somos animais, nós somos Sim. homo, né? Homo sapiens, Uhum. né? Mas a gente vem de uma... O homem... Ainda existe coisas assim, a gente fala assim, mas isso até é pecado, fala que o homem veio do macaco. O homem não veio do macaco, a gente veio de um ramo comum. E esse ramo ia emigra, e daqui que sai o homem e o macaco daqui. Agora, o que levou o homem a fazer isso? Qual que é a postura dele? Eu acho, Marli, que o Krenak e o Miyako, eles já começam a dar alguma luz, assim, né? Em colocar o homem e falar assim, olha, você é partícipe, você não é o dono. O que ferra muito é esse antropocentrismo, Sim, não é? Eu até falo assim que hora que eu vejo alguma postura assim, eu falo, eu finjo que eu estou atendendo o telefone e falo, olha, é o Nicolau, né? Ele está falando que você não é o centro do universo. Eu acho que a Marister, eu estou relendo um livro dela sobre animalismo e tal. Só que eu me perco muito, eu vou para outros lugares e tal. Estou estudando filosofia, há muita coisa para ler, eu não tenho muito tempo hábil, assim, sem querer ser, sabe? Eu não quero morrer amanhã, mas eu tenho que fazer alguma coisa, eu tenho que... essa situação nossa com esse Covid veio mexer com muita coisa, tal, então eu também me pego nisso, né? Eu acho que a gente precisa entender qual que é o nosso papel aqui dentro, sim, né? Parar de ser Deus, parar de alterar a natureza assim como se isso fosse a minha casa. Eu vejo, pô, o homem pensando em Marte, se existe vida em Marte, para morar em Marte, para que vai vamos destruir cuidar dessas outro? vidas aqui, né? Nossa, vamos cuidar dessa terra. Eu até brinco com alguns alunos, tal, que tinha lá, alunos de biologia, então eu pegava, eu estava comendo alguma coisa em um copo plástico, bebendo alguma coisa, aí eu pegava e jogava no chão.
E aí eles vinham e falavam para mim, pô, Sidney, você fala tanto, você é biólogo, e por que você não joga no lixo? Eu falei assim, lixo? Aonde? Qual é o lixo? Aonde vai o lixo? Não tem jogar fora. A gente está aqui dentro, isso vai para algum lugar. Você sabe para onde vai? Então, a gente faz assim, é, tudo bem, ninguém vai ter que ficar fazendo isso toda hora, né? Mas a gente joga no lixo e esquece do lixo. Para onde está indo esse lixo? O que estão fazendo com esse lixo? O homem é que produz o lixo, e o lixo vai ser jogado aonde? Então, polui mar, polui terra, polui tudo, não tem fora, a gente está jogando aqui dentro. Então, eu acho que a gente, para discutir qualquer coisa, a gente precisa ter, assim, assumir o nosso papel, saber pensar de vez em quando, assim, eu estou tomando um café aqui agora, qual que é o percurso disso, Uhum. né? É social também. Ele foi plantado por quem? Ele foi explorado? Para onde que ele veio? O intermediário? Qual que foi o processo todo até chegar nessa xícara que eu estou bebendo? Eu dei esse exemplo banal, tal, para falar isso, a nossa postura diante do mundo. Retomando um pouquinho só, Marli, eu sei que eu enrolo e não respondo nada, mas Respondeu. o Josafá que falou tal, de poesia, pô, poesia é o caminho, tal. Eu acho que a postura do artista, do poeta, tal, diante do mundo, é muito maior do que a sua arte. É a tentativa desse mundo em que ele tenta modificar. Pô, a gente pode modificar esse mundo? Como? E é tudo feito em benefício de nós próprios. É um antropocentrismo. Já mudou alguma coisa, Uhum. sim, vem mudando, mas há tantas espécies que já foram extintas, né? Desculpa, Marli, é que eu não tenho resposta, eu tenho perguntas só. Não, não, você responde, sim, com certeza. A sua poética já responde, né? O que me motivou a buscar essa pergunta, esse comentário, foi justamente a sua poesia, né? Então, ela pergunta e ela responde. Josafá, só um minutinho aqui. Na sua discussão aí, me lembrou muito o que Clarice também faz, né? Aí eu vi uma irritação sua, que acho que é de todos nós, de querer ter lido tudo, né? E a existência nossa, infelizmente, ela é curta, né? Não dá para a gente ler tudo. Mas eu já te digo assim que continue escrevendo, Sidney. E, na medida do possível, a gente vai encontrando esses textos teóricos, mas eu ainda acho que o grande caminho é a percepção, é a chamada sensibilidade inteligente. Se você tem sensibilidade inteligente, você consegue ter material para construir a sua poética, né? E uma questão importante na sua fala, que você não nomeou, mas aparece, e a sua preocupação com essa noção da solidariedade entre os viventes, que é tirar o homem do centro, mas colocar todos no mesmo patamar, movimentos que a Clarice Lispector faz em alguns textos dela. O que me motivou assim, até estudar a escritura foi isso também, e eu vou querer estudar os seus textos também. E aí tem um outro filósofo, a hora que você tiver tempo, quiser estudar o texto O Animal que Logo Sou, de Derrida, acho que é um texto belíssimo que vai dialogar com a sua poética. Tá? Eu acho que Legal. você já disse muita coisa poeticamente o que esse filósofo disse via filosofia.
O Derrida está na fila. Está na Obrigada, fila. querido. Obrigado, Obrigado Josafá. você, Desculpa, eu me Marli. alonguei também, desculpa. Eu queria falar uma coisinha só, rapidamente, Josafá, aqui eu falei isso com o Marcos Ciscar, que é meu amigo pessoal, um grande poeta, e que eu falo isso para vocês, eu falo assim, eu acho que é muito mais complicado você, Marli, a Luciana, eu não sei a formação sua, Josafá, me perdoe, mas a Noélia, eu sei que o Jorge é físico, ele está mais ou menos no meu caminho, mas eu acho que é muito mais complicado vocês escreverem do que eu, porque vocês têm uma bagagem grande, uma autocrítica que deve ser muito grande também. E, no entanto, eu conheço pouco de vocês, mas eu acho que isso não atrapalhou em nada, tá? O Josafá eu estou conhecendo também. A Noélia, eu assisti alguns. Eu assisto sempre depois, Noélia. Ao vivo, assim, eu não vou, eu assisto, tá? Sempre, tá? O belo trabalho que você faz e sei que você escreve muito bem também. E a formação não castra. Eu acho isso incrível, difícil. Muito bem. Obrigada, querido. Obrigada. Noélia, Obrigada. você quer fazer alguma pergunta, Noélia? Não, eu fui pega de surpresa aqui, queria agradecer os comentários e dizer que a minha formação é letras mesmo, e sem razão, não acho que me atrapalhe, não. Eu tenho liberdade. A minha, a de Noélia, é letras, Luciana é letras e jornalismo, né, Lu? Isso. Sim, primeiro jornalismo e só na pós, né, mestrado e doutorado, que eu fui para letras. Fantástico. Josafá, fala, José. E a minha formação, Cida, é na área de história, e aí inclui história da arte, história da África, na pós-graduação, mas, enfim, a poesia me completa. Sim. Sidney, nós queremos te ouvir. Declama aí alguns outros poemas aí, por favor, esteja à vontade, esse momento é seu. Só, eu vou pegar um aqui. Vou tentar pegar um aqui, em homenagem a Marli, que falou disso, né, dos animais. Eu tinha lançado esse livro muito pretensioso e que eu estou revendo ele inteiro, que é A Natureza da Poesia e a Poesia da Natureza. Eu tentei, no começo, assim, dissecar um pouquinho a natureza da poesia e depois dar voz aos bichos, né? Não é um gesto fácil de jeito nenhum, tá? Então, eu vou tentar. Eu vou ler um poema que chama Desinventar o Mundo. Vocês estão me ouvindo bem? Sim, fique à vontade. Os sucos das figueiras se desfazem em godo. O visgo, o louro, obstando o voo. O dia perpassa a sombra. Que ares mover-se quando o dia inventa o breu e o vento não impulsiona as asas? A sombra perpassa o dia. Gaiolas recheadas de penas enfeitam paredes, tapumes. A antiacústica dos pios na angústia do canto.
Que tempo inventar quando o mundo se move na contramão do encanto? Que encanto criar quando o tempo se queda no mundo desinventado? Sombra perpassa sombra. Não basta arrebatar das figueiras a seiva, das gaiolas as grades, das mãos os dedos. É preciso recriar a flor da paisagem, a cor da liberdade e enclausurar o covarde. Eu vou ler um outro aqui. Obrigada, querido. Imagina. Esse livro que eu vou lançar, eu devia ter passado isso para o Jorge, também algumas músicas já prontas, mas aí eu faço isso depois, Jorge. Eu não sabia que você ia abrir com isso, tá? Sou inexperiente total nisso, mas eles não têm título, é um título que abre e ele segue uma sequência, tal. Nada que antecipar o incidente programado do reencontro. Aventura que move o tempo, operando os dentes da engrenagem no movimento do mundo. O seu sorriso, fadário da minha existência, convite de espelhos a espreitar os mapas da espera em que avistava os seus olhos. Éramos nós à nossa procura, a nos olharmos sem qualquer vaidade, em qualquer dessas noites escuras, a nos tocar novamente. Independente do acolhimento do tempo e da geografia inexistente que nos guardou o futuro do inesperado encontro, dos que sempre se mantiveram solitários. Posso ler um na sequência desse? Pode, fique à vontade, o momento é seu. Obrigado. É essa solidão que lhe ofereço, compartilhada entre lágrimas e sorrisos, no impreciso gesto da esperança. É essa dança repleta de sombras da noite que existe em nós, a geografia sem fronteiras que nos fantasia. Volvemos sempre a solidão que merecemos, essa falta que nos empurra ao descaminho, essa infalível prisão que é a saudade, a carência de carinhos habituais, dos corpos em atrito que suam e gemem e sangram. Não anseio a paz cotidiana do amor, mas a paixão imponderada e em desalinho, com os lençóis amarrando os corpos em plena luta, que em vão tentam se afastar do curso das entrepernas, pelo atalho insinuante da boca, as palavras precisas que você nunca disse. Continuo? Mais um. Pode continuar, por favor. Mais um aí, sim. Nós ainda tem tempo aí de mais um ainda, fique à vontade. Tá. Eu vou ler um, então, que é do fim do livro, que eu declamei, entre aspas, né? Eu li e os amigos fizeram o roteiro musical. Essa é uma homenagem ao Jorge, que é físico. O horizonte, a cúpula geodésica, onde nada é definitivo. Curta trajetória curva em que o sol dorme e levanta nesse ambíguo instante. Não incorporarei sombra alguma que não seja da manhã. As sombrias tardes concebidas em tragédias se desfazem nos cerimoniais do mundo que apenas finge que repousa. Eu sempre acordo com a onomatopeia do galo escancarada no quintal, quando o sol boceja o dia suspenso na alvorada. Se for breve essa alegria, é onde se encontra o sentido para tanto recomeço, que a cada noite se desfaz.
Bem. Jorge, já chegando em nossos finalmente, né? Esse momento aqui altamente satisfatório, né? E ter o privilégio, né, de receber o Sidney, ainda mais ele comentando que pode-se dizer que ele participou hoje pela primeira vez desse tipo de questionamento. E olha que a obra dele merece muito mais do que isso, né? O resto agora é nos aproximar dele. Então, eu deixo essas considerações finais, Sidney, para o Jorge. E se a Luciana quiser acrescentar alguma coisa, por favor, esteja à vontade. Sidney, mais uma vez é um prazerzão ter tido você aqui. E uma coisa que você falou, eu concordo plenamente contigo, é que entre a ciência e as artes, não vou só colocar a poesia como um todo, a fronteira é muito tênue. É muito tênue. A gente está, às vezes, num trabalho científico, ainda mais quem tem pelo menos o vício de escrever um poeminha ou um vício de pintar um quadrinho, rapidamente a gente atravessa a fronteira e acaba até ver as belezas que tem as obras de ficções científicas, né, em todas as áreas, né? Nada mais é do que você ficar exatamente ali na fronteira. O que é ciência e o que é literatura. E eu creio que nós, realmente, nós que mexemos muito com as exatas, minha vida toda foi exata, minha história é muito parecida com a tua. A gente escrevia por intuição, escrevia porque gostei papai disso, né? Só fui começar a estudar poesia, a entrar, a ler mais, a ver, é isso. Por que ele falou isso? Entender a época, colocar as coisas, depois que eu me aposentei. Porque antes, acho que mesmo que quisesse, um dos dois ia dançar ou ia ser muito mal feito, né? Acho que não tem jeito, né? E eu vou ler, antes de falar, um poema, porque eu acho que repete muito isso, porque a gente sempre diz, o biólogo, ele busca a origem no mínimo, né? No ínfimo, né? Ele quer chegar lá no primeiro grãozinho que deu origem à primeira vidinha, né? E nós, físicos, gostamos muito de procurar no espaço, né? Então, são duas coisas muito diferentes, né? A gente, por exemplo, acho que uma crença de todo, a gente pensa que todos nós somos poeiras estelares, né? Tem tudo isso. E isso influi. Então, as coisas se ligam, né? As coisas têm a fronteira. E a nossa busca é exatamente essa origem. Por isso que eu acho muito legal, eu não tenho essa capacidade de misturar física e poesia. Poucas vezes, quando eu faço isso, é narrativo, é mais descritivo, né? Você consegue fazer essa conciliação de pegar a biologia e jogar o homem, né? Que também não está nada fora da biologia, né? E é muito interessante, eu sou apaixonado, gosto muito, adoro, né? Adoro mesmo. Vou ler um poema seu, chamado A Letra Inverossímil. Enquanto quanto é dizer exprime a voz em quase infâmia, quando a boca infarta de dente na insânia da hora escura, erige um bico curvo, o corvo, e imprime sua amargura. Eis então a confissão, poderia dizer a contratura. Não há como verter vogais em sonora paz. Neste imponderado campo de combate, como povoar simetricamente o papel? Você recitaria o inevitável soneto repleto de banalidade? Não fosse o tempo relógio de ponteiro perplexo? Eis aqui as palavras com raiva, rabiscada pelas mãos em garra, perfurando a folha, o verso crocita a crise e agora erige dente. Ao corvo, a outra possibilidade de fechar o bico, enquanto o quanto é emudecer. Maravilha de poema, maravilhosos são os seus poemas. O que eu queria agradecer, os três mal-amados fica muito, muito feliz mesmo com a sua presença aqui e conhecer a poesia, como acho que a Luciana, a Marli, o Josafá falou, uma poesia nova,
Uma poesia que você não encontra em lugar assim. Então, eu, pelo menos, não encontro. Quando eu li o Abismo, eu chamo de abismo, já ficou meu amigo, né? A visão poética do abismo, eu já chamo de abismo. Cara, eu fiquei assim, estonteado. Falei, puxa, eu nunca vi isso, da onde veio isso? Né? Como é que pode? E depois, lendo os outros poemas, eu vi, puxa, não vem de hoje, né? Vem de muito tempo atrás, que você busca uma linguagem nova, uma linguagem. Queria parabenizá-lo e torcer para que no futuro a gente consiga concluir a nossa obra poética, né? Não concluir, mas chegar perto daquilo que a gente quer, que eu acho que a busca é isso, a busca é isso. Muito obrigado, muito obrigado. Obrigado. Jorge, antes de encerrarmos e ouvir A Luciana quer falar. O Sidney nas suas declarações finais, aproveitando o ensejo da sua declamação, a Marli está aí engatilhado já um poema do Sidney que gostaria também de declamar. Por favor, Marli, depois a Luciana fecha. É um exemplo dessa poética aí, né, de que coloca todos os seres nessa solidariedade aí, né? Paisagem inusitada, acho maravilhoso. No frio chão de areia, sobre o oco tronco de madeira, poste de luz descartado. Causas e casas diversas opera a natureza. Criam-se fungos de orelha, brotam ervas atrativas e musgos e linques e minúsculas margaridas. Larvas de serra-pau, guarida de aranha obesa. Pouso amarelo de borboletas, avencas trazidas pelo vento e tenras eras que cobrem feito um véu de eras. O espaço aéreo até as copas de insistentes arbustos, sonhando árvores futuras. Luciana, com você. Foi um prazer, né? Ótimo te ver assim, né? Não apenas a voz que eu já conhecia. Fiquei mais encantada ainda, de fato, você é singular. Você não é um repetidor de modo algum, não é um versejador, né? De maneira alguma mesmo. E eu fui colhendo alguns versos que foram sendo ditos, né? Que integram o seu imaginário literário. Desinventar o mundo, a angústia do canto, panfletagem do fim. Né? Então, nessa paisagem inusitada, né, que a Marli trouxe, você consegue, a partir do grão, do ínfimo, do mínimo, espelhar o cosmos, só erodindo com o lamento, né, o lamento do homem, né, de que a gente nunca vai alcançar exatamente um sentido. A gente apenas persegue, essa é a beleza, essa é a grande beleza. Gosto muito, você falou que ateu, graças a Deus, o Osman Lins, que é um autor que eu estudo até hoje, integro o grupo de estudos osmanianos, um escritor pernambucano, autor de Avalovara, que é a grande obra dele. Em uma entrevista, perguntaram se ele acreditava em Deus, não se ele era religioso. Ele respondeu assim, eu me encontro entre a ânsia de debater e a certeza de que tudo é mistério. É maravilhoso. Reverenciar o mistério é ancorar o sagrado. E eu findo essa noite tão bonita com o seu eterno. Palavras no ar se evaporam, feito gases de um solvente. Tudo na vida é quase etéreo. Unha, ossos, dentes. Escreva então teu verso ardente, na eternidade do instante. Escreva a lápis no futuro. O grafite se transforma em diamante. Obrigada, muito obrigada, e que em breve a gente consiga fazer um grande encontro interestadual, interplanetário, tudo que a gente merece, né? Com cerveja, no barzinho aí de onde você falou,
Tá bom? Muito obrigada, querido. Sidney, deixo essa última palavra contigo. Ainda temos aí dois minutinhos. Eu serei muito breve. Que felicidade a minha ter entrado no curso do Cláudio e encontrado vocês. Eu admiro muito vocês, respeito muito, aprendo muito com vocês. Que felicidade a minha ter a primeira vez em que eu participo de uma live ser com os três mal amados. Eu agradeço muito esse espaço, eu agradeço muito as palavras, o carinho que eu recebi hoje aqui. Eu saio daqui levando muito mais do que eu deixei. E isso, para mim, é uma alegria muito grande, muito grande. Muito obrigado, Luciano, Josafá, Jorge, Marli, Noélia, e um beijo para vocês todos e para minha filha, que estou morrendo de saudade. Faz mais de um ano que eu não a vejo e eu estou louco para isso acabar e eu beijá-la, abraçá-la, pegar ela no colo. Ela me faz uma falta enorme. Muito obrigado, gente. A revoar para todos.